O que era que eu falei que era isso? Que eu falei que o Pirula quase morreu de dar risada? Ai, cara, não lembro. Ah, não vou lembrar. Vamos começar. Carlos Ruas, meu amigo! Emílio Garcia. Com quantos anos Ah, você vai dar o primeiro celular barra tablet barra tela pra sua filha? é difícil saber porque é uma geração muito nova que mudou muito, são outros jogos. Eu só tive contato com videogame. Mas não é videogame, é tela. Pois Você é, tá maluco. Pois é. Você tá confundindo o assunto do bastidor com o assunto da Olha, gravação. Eu vou ter que pesquisar para saber hoje o recomendado. Qual que é o recomendado? Eu não sei. Não tem, tá, então A idade Aí recomendada. aqui, Carlos, vamos pedir ajuda pros universitários, então. É, alguém que trabalhe com psicologia. Exato, alguém que saiba do que tá possa falando. Ajudar a gente Que não nisso. seja um biólogo e um cartunista falando sobre as coisas. Pois é. Então hoje a gente trouxe aqui o maravilhoso André, do Minutos Psíquicos. Tudo bem com você, meu cara? Beleza, melhor agora. Que já gravou conosco lá no Blá Blá. A gente já gravou... Teve uma vez que a gente gravou um programa. Cara, não sei se você vai lembrar Campus disso. Party. E esse programa nunca foi pro ar porque a gente perdeu o arquivo de áudio. Nossa, Olha A gente só. gravou um programa incrível, eu, o André e o Pirula. Quer dizer, na minha mente é incrível, né? Talvez seja Melhor bosta. programa do mundo. É, Não, melhor. Tava divertido. Foi Tava divertido. Numa mesa da Campus Party, que era tipo no meio da praça de alimentação. Uhum. E o nosso microfone era muito bom pra captar esse som. Eu tenho vídeo disso até hoje. Que E você só sofrimento, escuta... cara. Eu pensei assim, caraca, finalmente eu consigo gravar um conteúdo com o Pirulo, com o Emílio. E aí, quase. Hoje eu me realizei. Hoje eu me Caralho, realizei. com o Pirula. Não? Não deu. E aí Deus falou, não. Não. Seus ateístas de Vocês merda. estão achando o quê? Você vê como Deus é sádico, né? Fez exato. a gente achar que era possível. É seleto. Exato. E aí depois Seleto. o André participou com a gente lá do Café com Quê no Blá Blá. Online. Daí teve uma época que a gente jogava RPG no Blá Blá, no auge da Twitch, e o André foi um dos jogadores. E sabe o que eu tava lembrando, Emílio? O final foi muito épico, né? Foi, e eu tive foi um papel muito de épico. protagonismo, cara. Foi muito épico. Eu tava mais de boinha ali e tal, mas eu tive uma ideia, fiz um negócio, falei, vai que cola, né? E colou. Foi muito épico, foi muito legal. A gente deveria fazer um conteúdo de RPG, eu toparia. Você jogaria RPG pro público assistir? Acho que sim. Você sabe que esse conteúdo tá na moda, né? De novo. De fazer Tem- Tem uma mesa... moça que tá fazendo isso explodir de novo, não tem, Tem. aquela do Demolidor? Tem o Selbit, que faz isso e é gigantesco no Brasil. Não, e ele que ele lançou tem- isso de novo lançou aqui no isso de Brasil. novo, E tá tendo uma funcionou campanha nova. maravilhosamente. Sim. Lançou livro, lançou um monte de coisa. E aí tem o pessoal lá do Critic Role, que é um programa nos Estados Unidos, Uhum. que tem um monte de Conheço. ator famoso de É, Hollywood e isso. tudo mais. E virou desenho Netflix. Que virou... A aventura deles. Cara, sabia, e o cara. desenho é maravilhoso, chama... Como chama? A Lenda de Vox Machina. Vox Machina. Cara, que é muito foda. Que a história é a seguinte, os caras começaram a jogar como um grupo de amigos. Aí eles fazem igual a gente fez. Começam a gravar e colocar no YouTube. Bora filmar. Aí fica gigante o jogo deles jogando igual, joga dadinho, fichinha, igual a gente Igual fazia, a gente, aham. só que presencial. Pós-pandemia, porque o nosso a gente fez na pandemia, você estava Foi, na sua casa, Foi. cada um na sua casa. Eles fazem isso presencial. E, cara, explode o canal. E a Netflix chega pra ele, cara, e se a gente pegasse essa aventura e fizesse um desenho animado, que chama A Lenda de Vox Machina. E é massa? Cara, é legal, e o que eu acho mais legal é que eles pegam, às vezes, a cena do desenho e o que foi gravado lá atrás no RPG. E é a mesma coisa. Ficou fiel. Não é que eles escreveram um roteiro novo. Então, aquelas maluquices Legal. que acontecem em RPG, eles colocam tudo no desenho. Ah, legal isso. Cara, legal. é Imagina muito isso, que foda. nada, velho. E aí eles têm uma outra campanha que chama The Mighty Nine, que vai lançar hoje, que é o mesmo esquema. Só que é outro mestre mestrando outra aventura com outros personagens e vai sair o desenho agora. Ok, Então, cara, animal. era Mas- adolescente a última vez que eu joguei uma mesa de RPG. Faz Cara, muito tempo. vamos pensar nisso, num outro produto. A gente Qual tem que é seu dois... personagem de RPG? Eu sempre jogo de bardo. Bardo. Sempre. Sério? Eu achei que ele seria bárbaro. Não, eu sempre Ba- jogo de Ele bardo. tem cara É, de o Emílio- bárbaro. Né? E meio de Não, maga. botar um eu sempre capacetezinho, jogo de pois é. bardo. Sempre. Nem a minha anão. classe favorita é bardo. Não, eu joguei muito RPG, então eu já joguei um pouquinho com Sim, cada... Mas sim. a minha classe favorita e das últimas vezes... Ok. E a última vez... Eu tenho... Interessante É que isso. assim, ó, eu tenho um grupo, Carlos Duas, agora eu vou te deixar talvez com um pouquinho de inveja. É menos imaginativo pra mim imaginar o Emílio. Então, Exato. olá, soltarei raios com minhas notas. Mas essa é a graça. Uhum, É você Porque o seu brincar com bardo é o algo- estereótipo. Aham. uhum. Eu vou ser o bardo. Eu ser o bárbaro é o O estereótipo. quanto de psicologia existe nisso? Muita. Cara, eu muita. tenho um amigo meu O que que só joga ele- com mulher, por o exemplo. que, aí, ó, o que ele querer ser bardo fala sobre o comportamento dele no cotidiano. Ruas, outro dia eu vi um Muito. meme. Psicologia e RPG, olha aí. Vocês que jogaram RPG. Outro dia eu vi um meme maravilhoso, que é um cara, ele tá saindo de uma casa super pálido, assim. Aí ele tá saindo segurando um livro com o olho desse tamanho, assim. Aí ele assim, ó,
eu depois de 9 horas flertando com meu amigo numa mesa de RPG, porque tem muito disso, né? Vários caras na mesa, um deles é uma mulher e eles ficam flertando. Dá em cima da mulher. Fica dando em cima da mulher e a mulher reagindo. E aí o cara sai apavorado assim da casa. Eu, depois de 9 horas, flertando com o meu amigo. Você pode numa ver mesa. coisas muito insanas no meio de uma partida de RPG. E aí, Russo, o que eu tava dizendo é que eu tenho uma mesa de RPG que a gente joga juntos a mesma aventura desde 2001. Por Meet ou pessoal? Não, a gente jogava pessoalmente quando eu tava na faculdade. Tá. Aí essa aventura ela tem hiatos, né? A gente não tá jogando sempre, porque a vida acontece, cada um foi pra um canto. Mas daí tem uma época que todo mundo volta a morar ali perto de casa em Campinas e a gente volta a jogar presencialmente a mesma aventura, com os mesmos personagens. Lá eu tenho um bardo. E aí tem uma outra aventura que eu jogo com uma monge hobbit que só dá tapa de mão aberta na cara dos outros. O golpe especializado dela é tapa de mão Eu aberta. Mas jogava Vampire. Ah, você jogava Vampire. Eu era malcaviano. Tá, Que é a sua cara. É o doidão. É a sua cara. E eu adorava fazer uma personalidade bem doida, sabe? Assim. Eu vou te fazer Sua cara também. Sua cara também. E Carlos Ruas? Oi. Agora, não era esse o assunto, a gente já volta. A gente ia falar sobre acho que esse assunto ele já tá acontecendo. Não, mas agora a gente tem que perguntar pro nosso amigo também, qual que é seu personagem? Mago. Mas antes eu tenho que Você tem cara de mago. Obrigado. Você tem cara. Bota um capuz na cabeça dele. A barba com já estrelinhas. Mas eu vou te fazer a pergunta do Vampire. Full Hobbit. Do Vampire, que é muito importante. Você jogou live action? Não joguei live action. Você é um dos poucos jogadores de Vampire que eu conheço. Cara, que não, jogaram. ok. Você poderia, Não, cara. tudo bem. Eu joguei uma vez. Ele ia adorar jogar live action. Eu joguei uma vez. Ele adora fazer vozes, eu não tô zoando, ele ia adorar jogar. Mas foi desastrosa. É. Porque eu não sabia direito o que era isso, meus amigos me levaram e você vai ser o delegado. Aí eu falei, tá bom. Então, assim, caiu no meu colo o papel e eu percebi que eu sou péssimo para delegar. Você é um péssimo delegado. Eu sou uma pessoa delegada. Você é delegável. Eu não, tipo, era tipo um salão de festa, muita pressão. rolando diplomacia, política, e eu tinha um papel importante que eu era o cara que ia controlar ali, gente, calma, tudo. Eu que ia botar ordem no salão, e eu percebi que eu era péssimo para isso, super manipulável. O pessoal chegava me dando ordem, eu, sim, claro. E você não, que era... Você não é pra ser assim, você não é pra se comportar assim, mas como é que eu me comporto? Eu percebi que eu tinha sérios problemas de me impor para outras pessoas. Você jogou live action? Psicologia. Mas como assim live action é um RPG que você interpreta o personagem de verdade. Tu só joga RPG assim? Não. Não, tipo teatro mesmo. Não na mesa, é um teatro. Olha, aqui é a cozinha, aqui mas não sei o que lá. Em pé, no ambiente. Não, é tipo, o live não action... é na mesa. Então, por exemplo, o que eu tô entendendo que eu fiz no passado que se encaixaria, tipo assim, tá todo mundo em volta da mesa e tipo assim, eu tenho uma voz do meu personagem. Não é isso. É isso, só que você jogando no shopping. Nossa, Vestido de... Não. Bota a roupinha Isso de mago. Porra, pra caralho. Eu joguei live action 3 vezes na minha vida. Uma vez na Unesp, a gente foi pra Unesp de madrugada jogar Vampire. Na Unesp. Aí não tinha ninguém assistindo. Olha o nosso dinheiro público. Exato. Pra que tá servindo? Me prometeram putaria e eu tava jogando live action na Unesp. Okay. Aí foi essa vez, cara, 10 amigos e amigas jogando, foi tranquilo. Aí a segunda vez eu fui num evento de RPG e teve um live action. Eu também achei legal, porque foi isso, cada um recebeu um papel e aí tinha uma história pré-escrita. Assim. Isso, meio que você fazia algumas escolhazinhas e o cara pegava e via qual que se encaixava melhor. Eu parei de jogar live action um dia que eu fui pro Centro de Convivência em Campinas, sábado à noite, que na época era um dos lugares mais frequentados de Campinas, e eu me vi com 18 anos fingindo que eu era um vampiro no meio de pessoas que não sabiam o que estava acontecendo. E aí em 10 minutos eu olhei, e aí assim, eu tava vestido de calça jeans e camiseta, mas tinha um amigo meu que ele tava de sobretudo em Campinas, com dentes de mentira. Atuando, e eu tava interagindo com esse cara, e aí eu olhei pros lados e falei, tem algo de muito errado. Eu acho que não é isso que eu quero da minha vida. Aí eu nunca mais joguei. Ok, psicologia e RPG. Vamos lá. O quanto isso tem ligação? Existe ligação? Cara, acho que sim, né? Acho que é difícil existir. não existir. É difícil também dizer exatamente o que existe, mas que existe... Acho que é bem provável. A gente continua nesse tema ou volta pra rede social? Vamos voltar pra rede social. Cara, a gente pode também continuar nesse tema e depois falar de rede social, né? Pode, mas vamos... Não, vocês que mandam. Não, sabe o que eu acho? Eu acho que é engraçado. Esse meu amigo Cadu que só joga com mulher, a gente zoa muito ele também. É o Cadu que jogou comigo? Isso, só joga com mulher. Naquele jogo ele jogou com mulher. Ele era uma mulher. Ele só joga com mulher, só faz personagem feminino. Eu acho que isso tem a ver com alguma coisa que ele tem no passado, talvez. É difícil de dizer o quê, Exato. mas tem alguma coisa, coisa mano, não é por acaso. Alguma coisa tem.
Mas, ó, o gancho. Presta atenção no gancho, certo? Tá Olha bom. o gancho. Gente, a gente vai falar de rede A social. gente tá falando... Você clicou na thumb para ouvir de rede social e não iremos decepcionar. Mas a gente tá falando sobre a nossa experiência jogando um jogo em que a gente interpreta personagens de um novo mundo. De um mundo diferente. Perfeito. Pode ser até no nosso mundo, mas é um personagem diferente. Tanto que eu falo assim, vocês falaram, pô, nunca imaginei você jogando de bardo. E eu escolho o bardo justamente porque, assim, eu não sei trocar nenhum instrumento musical, eu tenho outras características que o bardo não tem e eu acho interessante explorar essas outras características. Aí agora o gancho. Quando a gente está numa rede social, e agora uma pergunta real, e aí talvez essa seja a primeira característica da rede social que a gente pode discutir. Eu não estou performando também um personagem que eu não sou para mostrar para os outros e talvez esse seja um problema que não era originário da rede social, mas que surge a partir do que a rede social vira. Em que ideia? Você tem construção de internet, por exemplo. Você vê o cara que criou a internet, eu estava vendo uma entrevista dele outro dia, ele falando, cara, minha ideia não era essa, deu merda. Deu merda, não era pra isso. Os prédios pegando fogo, Godzilla lá, e ele, a minha ideia não era essa. A internet... Cara, porque a internet surge com universidades se juntando para trocar informação num ambiente que era livre, em que você ia ligar essas universidades nos Estados Unidos e no mundo para trocar informações de ciência. Começou assim. Começou com essa ideia. E as redes sociais, elas também começam como uma ideia de, vamos juntar pessoas. Eu lembro quando o Facebook surge, uma das graças era, nossa, meu amigo de infância, que eu não via há 10 anos, voltou a falar comigo por causa da rede social. E essa era muita vibe do Orkut, né? Essa era muita vibe. Mas do Orkut é um exemplo muito melhor do que o Facebook. Cara, eu tô reencontrando pessoas que foram importantes para mim. E eu achava mó legal isso num determinado momento. O Orkut foi a única verdadeira rede social. Cara, foi a melhor, com certeza. Foi a melhor. Eu não vejo a hora dela voltar, mas eu tenho medo que ela volte volta na mão do turbinada Facebook. Na vibe dos atuais. Do Google, na mão do... Com o algoritmo... O cara que fez o Orkut, né? O Orkut, né? Ele vive dizendo por aí que ele vai voltar a fazer o Orkut, Há 10 anos ele fala isso. Estamos esperando aí, cadê? Mas quando a gente fala, e aí voltando nesse paralelo bizarro que eu tô fazendo do RPG, eu acho que um dos problemas que eu vejo muito na rede social, e aí é um dos problemas, daí depois a gente pode falar de por que isso acontece, entrar na história de Big Tech, é a ideia de que deixou de ser, talvez nunca tenha sido algo sobre a realidade, e por causa do jeito que ela é construída, virou um negócio muito sobre performance não no sentido de render alguma coisa, mas de eu estou performando um papel. E aí tem os parâmetros de comparação, então, o Emílio e o Ruas foram pro Egito. A vida que eles levam é uma vida nababesca e tudo mais. E, tipo, na maioria dos dias, a vida que a gente leva é uma vida igual à vida de todas as pessoas no mundo inteiro, que é acorda cedo, trabalha o dia inteiro, no final do dia vai assistir uma série, ler um livro, jogar um videogame, como a gente estava falando fora. E essa é a nossa vida 340 dias por ano. 90% do tempo. Resumindo, nas redes sociais, somos todos personagens. Exato, esse é o meu ponto. E isso acontece porque o desenho da rede social é desse jeito, talvez. Ou não? Eu acredito que as redes sociais, se a gente estiver falando de Instagram e TikTok, elas são feitas, o algoritmo delas é programado para maximizar ganhos. Tá. Então, assim, se for interessante a pessoa ficar ostentando e isso gera mais engajamento, por que não se aproveitar disso? E aí você vai maximizar ganhos da rede social. Das Big Techs. Das Big Techs no sentido de prender a atenção. Então, se é isso que está prendendo a atenção, isso vai ser maximizado para que cada vez mais isso seja valorizado dentro da rede. Isso, o problema é que isso serve para qualquer coisa e não tem nenhum parâmetro moral ou ético para parametrizar isso. Então, tipo assim, se deixar as pessoas paranoicas for gerar mais engajamento, for deixar as pessoas mais tempo lá, for apresentar mais propagandas, por que não incentivar esse tipo de conteúdo? Distribuir mais esse tipo de conteúdo. Se for interessante espalhar informações que aumentem a polarização política, se for interessante espalhar fake news, por que não abrir um pouco mais as portas para esse tipo de conteúdo em detrimento de outros? Se você tem influenciadores que, dentre outras coisas, vendem tigrinho, mas esses caras trazem audiência, não existe o parâmetro ético de se é justo ou não vender tigrinho, você vai se isso é uma coisa boa de difundir ou não. Não tem essa reflexão tanto, né? A parte das Big Techs, o que importa é o lucro. E aí, se você falar que vender essa imagem é o que atrai audiência, os caras vão criar um algoritmo que vai favorecer isso. Exatamente. Ou seja, conteúdos tóxicos, conteúdos pesados para a idade, se isso está lucrando, se isso está trazendo audiência, logo
por que não continuar? É por isso que as Big Techs odeiam qualquer tipo de discussão sobre regulação, né? Uhum. Porque isso é exatamente o contrário do que eles precisam. Eles precisam de liberdade máxima para poder fazer o que eles quiserem. Tipo assim, conteúdo sobre fake news de vacina. Para eles, o que importa é isso vai trazer ou não um maior desempenho. Não isso é bom para a sociedade, não isso vai resultar em mortes, não isso vai resultar em maior vacinação. O que importa é, vai trazer mais dinheiro? Se trouxer mais dinheiro, qualquer coisa vale. Eu vou te dar um exemplo que é uma outra discussão que se encaixa nisso, que eu fui impactado e inicialmente enganado por 2 tipos de conteúdo que estão explodindo nas minhas redes. O primeiro é cachorro salvando o neném. Você chegou a ver isso? Não. Cara, o primeiro vídeo que chega pra mim é um neném sentado na frente de uma televisão brincando assim. E aí a TV vai cair, o cachorro vem e puf, pula em cima do neném. Acho que eu vi. Não, então, o primeiro vídeo que eu vi disso, caralho, que cachorro esperto. Aí eu parei. Espera um aí eu, pouco. Esse cachorro é meio pouco. esquisito. Esse cachorro é meio esquisito. E aí, como eu fiquei um Ele tempo... tá pulando estranho. Como eles me enganaram da primeira vez, de repente eu fui impactado por 30 vídeos iguais desse, que é alguma coisa caindo em cima de nenéns, e o cachorro puxando a perna do neném, o cachorro caindo, segurando Neném salvando o armário, cachorro. neném salvando E vocês o costumam cachorro. ler os comentários desse tipo de vídeo? Cara, não, nunca entrei nos comentários. porque se você abrir, você vai ver assim... A natureza é perfeita. Então, as pessoas são enganadas. A maioria dos Gente, comentários... Que cachorro A maravilhoso. alma dos cachorros, né? E tem Cara, gente que come eles. Exato. Né? E aí eu volto, e aí mistura 2 discussões, que é a discussão de uso de inteligência artificial para produzir conteúdo e como isso afeta quem está assistindo. E aí o segundo tipo de conteúdo que tá, cara, só aparece isso, porque acho que eu vi o primeiro, e aí o algoritmo acha que eu gostei, que é gente roubando encomenda da Amazon e explodindo fumaça colorida na cara deles. Então olha só. Eu vi isso. Você viu? Apareceu. Nossa, eu não vi isso. Então, Não, mas só para contextualizar, nos Estados Unidos o correio bota na porta da casa a Isso, encomenda e vai fica embora. ali, e Fica fica ali. solta. E aí tem uns espertinhos que chega, para o carro e pega. isso é verdade. Existe existem Furta pessoas furtando a encomenda na a frente encomenda da do casa. amiguinho. E aí tem gente que bota armadilha. Pro cara furtar e Sai um se jato lascar. de tinta na cara do cara. Não é que ele pega a encomenda. Entendi. Quem fez isso primeiro? Tem um youtuber chamado Mark Rubber, acho que é o cara que trabalha com engenharia, que todo ano ele criava uma caixa da Amazon diferente para pegar ladrão. Isso existe. Só que todo o conteúdo desse tipo que chegou em mim, 100% deles é IA. Então os caras pegam um Nossa. fenômeno que existe, o cara que criou Olha. essa armadilha, e você caiu, não caiu? Cai. Porque o cara pega a caixa e explode um negócio azul na cara dele. E a pessoa fica com a cara toda azul. E sai correndo. E sai correndo. Não é falando, difícil daí a fazer isso. Isso. Uhum. E aí, por que eu trouxe esses exemplos? Porque, cara, não importa nem se é real mais. Não precisa mais, né? Tá substituindo muito. Tá substituindo muito, por quê? Porque é um conteúdo fácil, rápido de fazer, extremamente replicável. Você coloca no Instagram, no TikTok, em todo lugar a mesma coisa. E aí as pessoas vão assistir aquilo e é sobre retenção. Não é sobre se o conteúdo é bom ou não. Isso não é relevante, né? No final das Na contas. verdade, isso é até relevante. Na verdade, não é que isso é relevante. Parte da graça que eu acho que eles também vão trazer com essa substituição de conteúdo por IA em comparação com o conteúdo gerado por pessoas como nós, é que exatamente o que instiga às vezes é você entender se é real ou não, né? É essa disputa se é real ou não. E É isso se gera você- engajamento. Tipo, os comentários, a pessoa vai ver mais de uma vez. Isso não é de verdade. É sim, não sei o quê. E aí o tema fica em cima disso. Cara, Você vai ficar procurando defeito no cachorro e vai ver 3 vezes o mesmo E vídeo. o quanto isso pode intoxicar a nossa cabeça, sim, porque se isso preenche todo o nosso dia, né, esse conteúdo, que é um conteúdo meio que não passa nada para mim, Sim. né? E se ou isso às vezes passa coisas ruins. ou Pode ser passa também, coisas pode ser ruins, também. né, me influencia, né, de uma certa Porque o forma. extremismo gera engajamento. joga e numa aí- bolha. A paranoia. É. Isso é terrível do algoritmo, porque se aparece alguma coisa ideológica e eu paro para ver, da mesma forma que a caixa com tinta na cara das pessoas, o Emílio fica um mês recebendo só vídeo assim, Exatamente. quando é uma coisa ideológica mais séria e eu paro para assistir, daqui a pouco o algoritmo só tá me mandando isso. Isso. E se eu não tiver um discernimento de que, não, eu sei que o algoritmo está coletando isso e me mostrando, eu posso ficar preso numa bolha e achar que o mundo Achar que é isso. é isso que está acontecendo. Como, Aham. por exemplo, meu avô, que meu avô não entende como o algoritmo funciona. E aí meu avô falou assim para mim, é engraçado, né? Tem umas modas, mês passado era só barco.
Só passava barco nas redes sociais, né? Aí eu falei, vô, só passava barco pra você. Na sua rede social. Aí ele, Na minha é? nunca apareceu barco. Eu Ele nunca vi achava, barco. mas como eu vou Você não nunca viu entende, caixa explodindo? Não, não. como eu vou não entende disso, então ele achava que pra todo Que era, tipo, no momento da rede social era O- aquilo que se o- discutia, era que barco. se via. O mundo só falava de barco, Nossa. né? E aí, como é que é pra ele? Se for coisas sobre ideologia, Sobre política, sobre o Brasil, realidade brasileira. o mundo é esse. Você fica aprisionado numa falsa realidade, né? Tá, cara, então... Qual que era o meu ponto? Eu tô falando aqui. Eu ia chegar em algum lugar. Você ia chegar em algum lugar? É o quanto isso é tóxico pra nossa mente no cotidiano, no dia a dia. É, né? pode ser muito tóxico. Eu vou dar um exemplo aqui pontual, mas acho que isso aí é aplicável a vários casos. Não sei se vocês já se depararam com esse tipo de conteúdo. É um tipo de conteúdo assim. Veja o que aconteceu em tal lugar, blá, 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 e vai contando alguma história. A que eu tenho recebido nos últimos tempos, como eu tava para viajar, né? Tô aqui em São Paulo, vou viajar depois. Então, assim, eu tava pesquisando algumas coisas sobre viagem mesmo. O Instagram sacou que esse assunto me interessa. Só que aí, tipo, ele poderia me mandar dicas de o que você pode fazer em tal lugar, lugares para conhecer, né? Conteúdos Sim. assim, seria muito legal. Eu realmente estava buscando esses conteúdos. Mas o que ele pode fazer também que pode ser mais interessante para ele e não necessariamente para mim? Você sabe o que é um sumidouro? Você já ouviu falar em sumidouros? Você já ouviu falar de sumidouros? Não. Cara, é um conteúdo desse tipo que eu tava falando, para te deixar paranoico. E se você, por exemplo, eu vi isso e falei, tá, tô ligado o que é isso aqui. Beleza. Aí apareceu de novo. Tá bom. E, tipo, não dava muita moral porque eu tô ligado do que se trata. Mas eu conheço pessoas do meu círculo próximo, de família, de amigos, que vê isso e fala assim, eita, caracas, existe isso. Mas o que é um sumidouro? Eu já vou explicar, mas aí, tipo assim, aí a pessoa vai lógico, vendo um aí vídeo. ela vai ver outro, Meu vai ver irmão, outro, agora vai como é que ver você outro. convence essa pessoa É. de alguma coisa diferente? Entra na Mas, paranoia. resumindo, primeiro, não procurem, não deem moral para esse tipo de conteúdo, ok? Infelizmente, eu tô contribuindo, né, para difusão desse tipo de conteúdo agora. Mas vou matar a curiosidade só porque eu já comecei o assunto. Que é essa história de que em certos aeroportos, ou em todos os aeroportos, de acordo com alguns conteúdos, existem os sumidouros, que são regiões do aeroporto onde várias pessoas desaparecem. É quase um triângulo das Bermudas De moderno. aeroporto. De aeroporto? Que da hora. De aeroporto. Então, assim, Você entrou tem- na sala errada, amigo, se fudeu. você tem que tomar muito cuidado nos aeroportos, porque várias pessoas têm desaparecido nos aeroportos. E aí tem essa história do sumidouro, que é um lugar no aeroporto que, tipo, você pode simplesmente desaparecer. Você vai para o mundo do Harry Potter, entra na estação do metrô. 364. Acho que o meu voo é esse. A gente se perde às vezes Exato. no portão, entra no portão errado, vai para Nárnia. Vai Exatamente. pra esse sumidouro aí. Você não- entrou no armário e saiu em Nárnia. Tipo, existem coisas que acontecem em aeroportos, tipo golpes, pô, pra caramba, É. existe. Existem pessoas que podem ser sequestradas no aeroporto. É possível, não é que isso é impossível, não é que isso é uma coisa de outro planeta. Mas eles falam como se fosse a nova tendência do momento, sabe? Tipo, geral tá desaparecendo. E o Esse- algoritmo reforçando isso, todo dia mandando pra você, você acha que, meu Deus, né? A grande desgraça no mundo hoje são os sumidouros. Meu netinho não entre no aeroporto, pelo amor de Exatamente, Deus. cara, exatamente. Só que assim, na prática, é isso pode até ser que aconteça, mas é uma parada meio rara, assim, é uma Exato. parada horrível, mas não é um negócio pra você ficar assim, hiper preocupado. Só que pra quem tá ali assistindo e tal, e pras redes sociais, dane-se se é verdade. Cara, tem um trabalho muito legal, você tá falando disso, eu tô lembrando, que é um trabalho muito interessante falando de jornal, de notícia, e de como notícia influencia a percepção do público. E aí eu vou tentar fazer um paralelo com rede social que potencializa isso demais. Então saiu um trabalho muito interessante falando de ataques terroristas nos Estados Unidos. E aí ele falava sobre quanto que, tipo, eu não vou lembrar as porcentagens, que eu tô lembrando isso agora, mas vou procurar o artigo pra galera ver depois. E ele falou assim, número de mortes causados por ataque terrorista nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. E como a mídia publica isso. Então você vai ver Que destoa pra caramba, né? os ataques terroristas. Gente, eu não estou diminuindo a importância de um ataque terrorista ou a vida das pessoas. Mas se você for pensar numeralmente, eles são irrelevantes para o número de mortes que você tem em acidente de carro nos Estados Ou Unidos. acidentes envolvendo arma. Ou acidentes envolvendo armas tipo, de casa. de a pessoa tem arma em acidente de casa. arma em É casa. que choca mais. Só que a hora que você vai ver no jornal, isso é publicado 100 vezes mais. Então, a hora que você fala para um americano médio, e os caras fizeram essa pesquisa, qual que é o problema nos Estados Unidos hoje? Aí o cara fala, ataque terrorista. Por quê? Porque a hora que você vê a mídia, quando tem um ataque terrorista que mata 5 pessoas, glamoriza, fala no jornal, fala semanas, vira guerra, vira tudo. Isso justifica muito coisa com ataque terrorista. Por quê? Porque a mídia dá muito mais
holofote para isso do que para criança 387 que morreu com um tiro do irmãozinho em casa num acidente com arma nos Estados Unidos. Então eles falam assim, cara, o número de acidentes de carro é 50 vezes maior do que o número de ataques terroristas, mortes por ataques terroristas, mas quando você vai ver na mídia, isso é invertido. O ataque terrorista aparece 50 vezes mais. Na tela é invertido. Voltando ao seu exemplo, cara, talvez tenha desaparecido uma pessoa no aeroporto. Como você disse, é uma possibilidade. Só que isso ganha proporções nas redes sociais que vira uma bizarrice que dá a impressão de, cara, se eu for para Guarulhos eu vou ser sequestrado. E a mesma né? coisa tá rolando a respeito de tráfico humano. Que é uma parada real. Real, Existe mesmo. problemática real. Extremamente problemática. Inclusive, eu tô indo pra Ásia e lá tem vários países que são conhecidos por serem Aham. lugares onde tem muito esse tipo de coisa. Sim. Tráfico humano, centro de tráfico humano, né? Sequestrar Que a você. pessoa é sequestrada e você é obrigado a ir pra um lugar e lá você é tratado como um escravo pra ficar... E aí tem várias modalidades, né? Mas uma que ficou conhecida porque tiveram 2 brasileiros que conseguiram fugir, né? E vieram pro Brasil Sim. e tal. Eles ficavam aplicando golpe na internet. Eles eram obrigados a fazer isso. A ficar aplicando golpe em aplicativos de relacionamento, redes sociais. Tá. E então, assim, acontece. Existe, é é real. um fato. É real. Só que aí o problema é que na rede social você pega uma coisa que existe, que é real, e aí você faz o que tiver que fazer com aquilo pra ganhar audiência. E isso não desmotiva, porque a ideia da rede social era conectar pessoas. Voltando como- ao começo, né? Voltando ao Orkut, Sim, né? Ah, meu sim. amigo da escola. E hoje em dia virou um caça-níquel que só pensa em lucrar e deixando a gente hiper ansioso com conteúdos com o único objetivo de ficar estimulando dopamina e que a gente fique preso o maior tempo possível, Isso. com conteúdos que instigam nossa curiosidade, mas sem passar nada de interessante. Então, assim, virou... eu não sei como que eu defino o nome. Eu gosto de pensar nas redes sociais hoje em dia da seguinte forma: eu vejo como uma grande feira, uma feira lotada de gente, e que a grande maioria das pessoas que estão lá e das coisas que acontecem tem um único objetivo, que é te fazer comprar alguma coisa. Uhum. Então você entra quando você tá lá à toa e pega o celular pra olhar, sei lá, pra ficar scrollando, né? A gente tava falando hoje mais cedo dessa tendência que as pessoas têm de tipo assim, não tô fazendo nada, tô entediado, sei lá, tô cansado. Vou pegar o celular pra ficar aqui mexendo. Então a gente faz isso de uma forma... A gente não enxerga isso como uma coisa perigosa, como uma coisa ruim, a gente vê como um lazer, né? Como um Sim. divertimento e tal. Verdade. Só que a verdade mesmo é que é como se a gente estivesse entrando numa feira cheia de gente cuja intenção é te vender alguma coisa. E não importa como. E de preferência querer te fazer comprar algo sem você perceber que você foi induzido a querer comprar algo. Uhum. Então você tá lá e aparece um conteúdo, aí aparece uma marca, aparece um produto, daqui a pouco aparece outra coisa. E aí isso tudo, você inocentemente tá lá consumindo conteúdo e tá sendo influenciado o tempo todo. Uhum. As suas escolhas de compra, as suas ideologias, as suas escolhas políticas, o tempo todo você tá lá sendo influenciado. Porque isso é uma coisa importante de explicar para quem tá assistindo, que vender alguma coisa não é necessariamente você comprar uma camiseta. Não. Você pode comprar uma ideia, a pessoa pode estar te É. vendendo um conceito. Ela E pode tem estar te pessoas vendendo um posicionamento político, E por tem exemplo, pessoas como investindo você disse. financeiramente para que isso ocorra. Para que Muito certas verdade. coisas se difundam. Grupos pagam para que você receba mais conteúdo deles que estão sendo impulsionados. Tem um exemplo que eu sempre dou aqui, que acho que é o mais importante de 2024, que é: qual que é a empresa, Carlos Osso, que mais investiu dinheiro em propaganda no Facebook em 2024? Eu não sei. Eu chutaria que alguém do Dá agro... dá um exemplo de uma empresa grande que você Nacional ou internacional? tanto faz. Uma empresa que existe no Brasil e que, cara, faz sentido. Omo, por exemplo, a Unilever, Aham. para vender. Só tô dando exemplo, não é Omo, mas tô dando exemplo. Cara, a Unilever tem que fazer propaganda para te fazer comprar sabão em pó. Uhum. Então, me dá um exemplo de uma empresa que você acha que investiu muito no Facebook em 2024 para vender alguma coisa para vocês. Você também, André. Agro. Me dá um exemplo, Alguma empresa agro. Agro. Então, vamos Faz pensar numa sentido. empresa do agro. Faz Ou de sentido. carne bovina. Faz sentido. Uma Uma empresa de carne bovina. Friboi da Friboi vida. da É um vida. excelente exemplo que são empresas bilionárias. Algumas das maiores empresas do Brasil são a Embev, por exemplo, que hoje é internacional e que tem um centro de investimento em propaganda gigantesco. O cara compra propaganda na Globo, compra propaganda no Facebook, compra propaganda em tudo que é lugar. Então, agro, você concorda com agro? Bet? Bet também. Nossa, Bet é um excelente muito. exemplo. Tá em né? ascensão, né? Ascensão, enfia dinheiro em time de futebol pra E cacete. morrendo de medo de ser encurralado. E morrendo de medo de ser encurralado e paga influenciador. E aqui eu vou dar uma opinião polêmica. Se a Virgínia não pode fazer propaganda de bet, o Corinthians também não pode ter propaganda de bet na camiseta. Todos os times A praticamente Globo têm. não pode fazer propaganda de bet no Jornal Nacional e no
intervalo de jogo, porque senão, por que que a Virgínia não pode fazer? E eu não tô defendendo propaganda de bet. Acho que ninguém porque deveria fazer essa merda. São 2 pesos, 2 medidas. Exatamente. Então, pô, se a Globo pode cobrar 100 milhões por uma propaganda no Jornal Nacional, por que que a Virgínia não pode fazer propaganda? Então, para mim, isso é um pouco de hipocrisia. Ninguém Sim. deveria fazer, na minha opinião. O maior investidor em propaganda no Facebook em 2024, investindo um total de 100 milhões de reais, se chama Brasil Paralelo. Opa, debaixo do nosso nariz aqui a gente nem... Tchum. E aí, o que que Brasil E que é Paralelo... muito focado em reescrever a história. Exato. É. Né? Revisionismo. Revisionismo histórico, com histórico teoria da conspiração. E muito focado em ideologia política. E olha que Muito. louco, eu tô falando de Facebook, tá? É claro que se você pegar o orçamento de propaganda da Coca-Cola, vai ser maior do que o do Brasil Paralelo. Mas por que que o Brasil Paralelo investe dinheiro no Facebook? Você entra no Facebook? Nunca mais entendi. Nunca entrou. Você entra no Facebook todo dia? Muito raro. Metade da população brasileira tem celulares que não são como o nosso pós-pago, eles são pré-pagos, certo? Aham. E os celulares pré-pagos têm duas coisas que são de graça: WhatsApp, WhatsApp e Facebook. Hum. Então você Muita está falando de gente- metade da população que acessa a internet pelo Facebook. E de uma grande parte dessa população vai ter uma faixa etária Exato. mais elevada. Exatamente. Então você está falando que metade dos brasileiros não acessam a internet, eles acessam o Facebook. Por quê? Porque é de graça. É de graça por quê? Porque a TIM, a Vivo, a Claro, todas as grandes empresas de telefonia dão isso de graça. Mas não é de graça. Porque isso é um acordo dessas empresas com o Facebook. Uhum. Para ser de graça, entre aspas. Então, cara, a gente está falando de, voltando ao ponto, de comprar, de vender uma ideia, vender um conceito. Não necessariamente eu estou vendendo camiseta da Insider. Eu posso estar te vendendo a ideia de que pessoas pretas tiveram vantagem em ser escravizadas no Brasil. Que é o que o Brasil Paralelo faz. Nossa, eles defendem isso, é? Defende. Que foi melhor. Porque eles saíram da barbárie do continente africano para virar gente aqui, Ai, meu sofrendo Deus. 300 anos de escravidão na mão dos portugueses. Mas É. o Rua fez uma pergunta que acho que a gente pode ir pro finalmente desse vídeo, que é, tá, cara, a gente deu um monte de exemplo de como essas coisas nos afetam ou estão tentando nos afetar e principalmente do que tá por trás disso. E que a rede social não expõe a realidade hoje. Nunca. Ela- Nunca expõe. Ela expõe mundos paralelos Exato. impulsionados por dinheiro. Exato. Você no Instagram, quando você publicou coisa da viagem para o Egito, você não publicou o dia que você tá com a bolha no pé, todo Não. fudido lá no seu Não. quarto, não querendo chorar de dor. Você só publicou foto bonita e vídeo legal Então, da gente no Egito. O quanto é interessante, por exemplo, as pessoas terem isso em suas vidas, por que que eu preciso disso na minha vida e por que que eu preciso mostrar isso pro meu filho. Isso, exato. E Não sei se é a pergunta que principalmente- você ia fazer. Não, e é uma continuação disso, e principalmente se a gente já tem algum resultado do que isso faz com a nossa cabeça. Ah, Então, o que ok. que- A consequência a disso pro nosso consequência cérebro, disso. né? Então a gente tem um sistema que ele, a certo ponto, e a gente já falou disso aqui, mas acho que a gente sempre tem que reforçar isso, por isso que a gente está fazendo esse vídeo, que a rede ela existe dentro de um contexto de ter uma grande empresa que quer ganhar cada vez mais dinheiro em cima disso e ela vai fazer qualquer coisa por isso. E isso induz o meu comportamento como alguém que coloca alguma coisa na rede, isso induz as propagandas que eu vou ver, isso induz tudo. Mas como que isso transforma o meu cérebro em gelatina? Ou não transforma? Ou tá tudo bem ou a gente tá super saudável de ficar o dia inteiro no TikTok? Essa é uma pergunta muito contemporânea e que a resposta é a pergunta de $1 milhão, né, de dólares, que não Aham. tem uma resposta que eu saiba muito clara. Ainda não tem. Ainda não tem uma resposta, porque é uma coisa, é difícil de você ter uma resposta super precisa e clara sobre uma coisa que a gente está vivendo agora, Aham. É que nem cigarro, nesses né? últimos anos principalmente, né? O cigarro é um excelente exemplo. Porque por muito tempo agora ninguém a gente sabe sabia, dos malefícios. Mas demorou né? 50 anos pra E gente muita saber. gente morrendo de Exatamente. câncer de pulmão até ficha cair, né? Exatamente. E acho que foi em 2024 que essa expressão foi usada, ela foi eleita como expressão do ano, brain rot, Aham. não foi em 2024? Sim, sim, acho que sim. Então, assim, acho que é uma coisa sobre a qual a gente está falando muito, a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo que provavelmente não é bom, mas o que exatamente causa, em que medida, quais são as piores formas, as melhores formas, tudo isso, assim, ainda está em um grande ponto de interrogação. Se tem um jeito saudável, se não tem um jeito saudável, se a gente deveria abrir todo mundo ir pro mato e viver em cavernas. Exatamente. Eu, inclusive, vou falar aqui uma coisa que é uma opinião, assim, acho que dentro dessa... Como essa é uma temática que ainda está sendo muito... a gente já está no Debatida, começo, né? né? Exatamente. Eu tenho a minha opinião, que é a seguinte, eu tenho dúvidas de que é possível fazer um uso saudável Tá. de certas redes, particularmente de redes como Instagram, Aham. porque parece que tudo foi desenhado para não ser saudável. Então, acho que é possível.
Inclusive, só trazendo um relato rápido aqui, eu fiquei muitos meses sem perfil pessoal no Instagram. Tá. Eu saí do Instagram por vários motivos, sempre fiquei insatisfeito com várias coisas lá. Saí, achei ótimo, foi um saldo super positivo. Por outros motivos, recentemente resolvi voltar. Só que voltar de um jeito que tirasse do meu uso certas coisas que eu não gostava. E tô tentando achar esse equilíbrio, mas como eu disse, eu tenho minhas dúvidas de que é possível fazer um uso saudável como consumidor de conteúdo, né? Não Porque como você criador. falou uma palavra que eu acho que é importante, que é por design aquilo é feito pra É. te prender de um jeito tóxico. É difícil de imaginar um uso daquilo que seja ok. Porque para eles é bom que seja desequilibrado. É bom que eu gaste muito tempo na rede social, que eu passe muito tempo lá. Porque assim ele vai simplesmente passar propagandas mais vezes, vai ganhar mais dinheiro com propaganda. Se você for pegar um livro, isso vai ser ruim. Ele quer te prender Pô, lá de imagina, qualquer ler jeito. livro é péssimo para eles. Péssimo. Até tem conteúdo lá. Agora, é tipo isso. Cara, seria bom para nossa sociedade que as pessoas lessem mais? Vocês Sim, acham? sim. Seria bom? Sim. Eu acho que seria bom. Se as redes sociais também achassem isso muito bom, elas poderiam incentivar esse Ia tipo de ter conteúdo. texto na rede social. Distribuir, não, eles poderiam distribuir mais, sei lá, conteúdo sobre leitura, Perfeito. sobre livro. Aí você compara o desempenho que criadores de conteúdo sobre isso têm nas redes sociais com quem, sei lá, tá falando de bet, como é que chama isso quando a pessoa quer ficar, tipo, mostrando quão rica ela é e tal? Ostentação. Ostentação, você compara o desempenho, o quanto que essas Não, coisas são esquece. distribuídas. É terrível isso. E é surreal. Então, assim, mas como eu tava falando sobre essa coisa de sair e voltar, né? Quando eu voltei falando assim, cara, já entendi mais ou menos algumas coisas que não funcionam pra mim, que eu não gosto. E eu saí excluindo tudo isso. Tudo assim, por exemplo, stories. Eu não curto muito. Eu não me sinto muito bem vendo stories, vendo a vida das pessoas. Eu acho que em grande parte isso tem a ver com uma coisa que é extremamente bem conhecida sobre as redes sociais, que é o que a gente chama de assimetria de informações. Total. Que é o conceito bem básico, né? Você tem muito mais acesso ao todo da sua vida e muito pouco ao todo das outras vidas. Sim. Você vê ali só, ai, nossa, o Emílio tá lá na pirâmide. Eu tô na pirâmide de novo. Caraca, tá na pirâmide vendo coisas incríveis e caraca, que foda a vida desse. E, cara, isso é, sei lá, pouco. Não, são 10 dias em 365 dias. É isso. E desses 10 dias, Eu tô mostrando o melhor. Tô cortando filé pra colocar na rede social. ainda, é isso. sei lá, eu diria que provavelmente 60%, 70% foi muito bom, mas tem uns 30%, Lógico. 40% que não foi tão bom, ou que foi ok. Médio, nada Não, demais. eu tava te falando de Petra hoje, que o caminho pro lugar é maravilhoso. Surreal. É surreal, de verdade, assim. Eu recomendo fortemente que você vá. Cara, nesse dia eu tava com tanta dor no joelho que cada passo eu quase chorava de dor. Em nenhum momento eu falei, gente, eu tô aqui chorando de Galera, dor. para mas tá tudo mó- aqui só pra compartilhar só meu pra joelho. compartilhar meu joelho, todo piriri. fudido. Ou o piriri. Tava todo... todo mundo com piriri. Vocês tiveram intoxicação? Todo mundo. Sim, todo mundo. Menos a Camila. A Camila ficou bem. O Lenço resto- umedecido na mochila. Exato. Eu falo no Rá, se você existe, por favor, tranque minhas ruas, Tranque me minhas proteja. Isso você não compartilhou lá. Não, eu só É isso. compartilhei. Gente, pirâmides! Exato. Yeah! Que desenho bacana esse. Exato. Eu Mas tenho- é isso, você tem toda a razão. Essa assimetria é um negócio bizarro. Então faz mal. Eu acho que eu chutaria, dentro do que eu sei, do que eu já li, faz mal. Agora, como faz mal, pra quem faz mal, em que nível faz mal, a partir de que idade vai piorar. Isso ainda a gente Isso não... são grandes, tem muitas ainda interrogações, mais perguntas do que respostas. Mais mal a gente já tem uma ideia. Parece que faz. muito claro que não faz bem pra muita gente esse tipo de coisa. Só de ter essa geração ansiosa, né? Crianças tendo problemas que antes eram problemas de adultos, já tá alcançando elas. Você tem um autor muito importante na psicologia chamado Jonathan Haidt, que eu não sei se vocês já o conheceram, ouviram falar. Aham. Ele publicou um livro que foi traduzido para o português, se não me engano, ano passado, chamado A Geração Ansiosa, ou Geração Ansiosa, que o tema do livro é basicamente falar sobre o problema que é para as gerações atuais, mais novas e tal, o problema que pode se tornar no futuro é essa hiperconectividade. Uhum. E o livro é só sobre isso. Inclusive fica a dica aí, uma leitura interessante, né? Ok. É só essa porrada. É só sobre isso. E assim, ele dá respostas lá, ele fala que, assim, que é muito prejudicial. Ele, inclusive, é um cara que tem uns posicionamentos assim, bem rígidos e bem... muito extremos sobre isso. Ele acha que tem que ser proibido mesmo Sim. o uso de redes sociais e de celular em escolas, Uhum. até uma idade muito longínqua. Tipo assim, eu acho um pouco surreal, um pouco as propostas Um dele. pouco Acho que fora da realidade, porque, talvez. cara, como é que você vai conseguir, sabe? Tipo, não é tão difícil assim, pra uma criança acessar um celular, sabe? Mesmo que os pais falem assim, não vou te dar e tal. Cara, tem um amiguinho que tem, entendeu? Então, é complicado. Mas a tese dele é sempre de que é uma coisa muito problemática que a gente precisa mudar radicalmente como a gente está lidando com isso. Ué, na Dinamarca, eu recebi ontem essa notícia, passou no meu feed, que é a primeira legislação rígida de um país, acho que Que colocando proibiu. só depois de 14 anos que uma adolescente poderia ter acesso à rede social, Uhum. mas por lei.
né? Com A rede punição. social ou a smartphone? Tipo, Ah, preciso ver a notícia de novo. mas a rede social com certeza. Com certeza. Tem as escolas no Brasil que você tem uma lei que as crianças não podem usar mais também, né? E aí eu tava conversando, a gente tava falando disso em off, de como professores têm relatado que isso mudou a dinâmica na escola nos intervalos. E eu queria dar um recado antes da gente ir embora, que a gente tem mais conteúdo para gravar com o André, que é o seguinte: a gente falou muito de TikTok, de Instagram, mas a gente precisa lembrar que a rede que a gente tá, o YouTube, também tem as mesmas características de rede social de outras redes. Inclusive, o que o André falou que o conteúdo do tigrinho, da ostentação, ele nunca vai, a gente falando de livro, nunca vai atingir, é só vocês olharem os números dos 3 elementos com o número de outros tipos de conteúdo no YouTube. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Um conteúdo que voltou para moda agora, moda. Se você abrir o YouTube nos mais vistos, em live, você vai ver 18, 20 mil pessoas, são influenciadores muito grandes, fazendo cassino online. O cara tá jogando tigrinho para outras pessoas assistirem. Ele fica horas investindo milhares de reais em aplicativos que eu não sei se são os mesmos que as pessoas vão usar quando tiverem em casa, ganhando dinheiro e as pessoas assistindo esse cara ganhando dinheiro. O vídeo mostra como se o cara estivesse se enriquecendo. Isso, mas é que assim, mais ou menos. Mas no final das contas o saldo é sempre positivo. Tá. Então ele não tá ficando milionário, mas ele coloca 20 mil e ele sai com 23. Nossa, Cara, imagina você jogar Imagina e todo ganhar dia 20 isso. mil. Não, e todo dia isso, 3 mil por dia, pronto, não preciso fazer mais nada. E, cara, isso tem 18, 20 mil pessoas assistindo. O 3 Elementos faz 1.000 pessoas por live sexta-feira à noite. Eu tava vendo o Flow ontem, tinha 3.500 pessoas. O Flow não, o Podpah. 3.500 pessoas na live. Eu tô falando de live com 18, 20 mil pessoas assistindo. Em sua maioria, meninos. Em sua maioria, meninos menores de idade. Nossa, cara. Às 2 horas da tarde de quinta-feira, quem que vai tá tá- assistindo essa merda? Uhum. E, cara, E é o o público, YouTube né? tá entregando isso e fazendo propaganda no meio. É o público de interesse. É lógico que é. E o YouTube tá entregando isso e colocando propaganda no meio. Nossa. Então, o YouTube também é uma rede social que também gera interação e que também tem essas desigualdades. E aí a gente entra num assunto que pode render um outro quadro, que é o quanto isso tem que ser regulamentado. Nossa senhora. Aí- Porque é deixar... né, as pessoas se preocupam. Você não deixaria seu filho andar em becos pela cidade sozinho. Com Você- propagandas e pessoas Você vendendo protege drogas seu e... filho. Você protege, fala, não, ele tá em exato. casa, ele tá no meu quarto, tá seguro. Não. Nesse momento, no quarto dele, ele tá andando em becos escuros na Ele tá cidade. no meio E de tem uma pessoa feira. falando assim, chamado ó. celular. Exato. Existem esses becos escuros dentro dessa maquininha. E uma pessoa falando, pega o cartão do seu pai e vem jogar esse joguinho aqui. E a outra pessoa falando, olha essa droguinha Então, aqui como pra é que você. faz É isso? São os pais que têm que ser 100% responsáveis por isso, mas ou tem que ter uma regulamentação também das redes sociais Comunista. com políticas. Opa. Você quer Vai acabar com a minha censurar. liberdade. Vai censurar. Pois Vai é. censurar. Onde é que está essa linha? É, mas eu então, concordo gera plenamente. um debate E interessante. tem uma coisa isso também. importante para falar para as pessoas que estão assistindo e concordando com você, Ruas, é que assim, ó, quando os caras falam, não tem como fazer, inteligência artificial é inevitável. É inevitável o caralho. A gente, como sociedade, pode chegar e tomar uma decisão falando assim, tem que regulamentar sim, o limite é esse sim, e se o Instagram falando assim, não aceito, tchau, vai embora, porque eles não vão. Porque eles ganham uma fortuna aqui. Nenhuma dessas Big Techs foi embora nem da China. O sonho dos caras é ficar na China, onde é regulamentado. E sabe onde é regulamentado, Carlos Ruas? Na Europa inteira. Sabe onde é regulamentado? Na China. Sabe onde é regulamentado? No Japão. E sabe onde é regulamentado? Que eu vou te contar um segredo aqui, só pra quem tá assistindo bem baixinho. Nos Estados Unidos. Não é possível. Os Estados Unidos não é a terra da Nos liberdade. a terra da liberdade é regulamentado. E aqui não pode ser regulamentado, Ruas. Não pode. Vai acabar com a sua liberdade. Cara, e sabe quem que tem muito, mas assim, muito interesse em que esse tipo de discurso se difunda aos 4 cantos do mundo? As Big Techs. Que tem controle sobre o discurso. Que tem uma grana absurda pra investir nesse tipo de coisa. Exato. E que tem o controle também de como, por exemplo, no Instagram, eles decidem quem que vai circular, que tipo de conteúdo vai circular mais. Então é muito interessante para eles fortalecer essa visão de que é uma censura. Eles falam isso abertamente, né? Mas tem as influências também sutis. Então tem criadores de conteúdo que vão defender esses discursos. Claro. E esses caras são ótimos para eles. Então eu vou dar uma sugestão aqui pra gente ir embora. A gente vai juntar um dinheiro, comprar um terreno, montar a ecovila
desligar as internet e é isso. Cada um vai plantar Tem uma sua- biblioteca Tem uma central, biblioteca central, biblioteca cada da um Ecovila, Ecovila. e é isso E aí aí. vai criar a sua filha lá no meio do mato, pegando o bicho do pé e criando galinha. Gosto. Jogando Uma boa, RPG no jogando galinheiro. RPG com a gente lá no começo, porque RPG é interação entre pessoas. A nossa única exceção é que a gente vai filmar o RPG que a gente jogar. Sem saber o A que gente tá chegando do manda outro e lado. vocês E aí comentam aí. vocês É. comentam o que vocês Conversem. quiserem. Tem uma pessoa responsável pra cuidar disso. Bom demais. André, valeu demais pelo papo. Tamo junto. Carlos Ruas, tamo gostou do junto. papo? Gostei. Ficou assustado? Não. Você já sabia de Né? tudo. Já tenho esse Já, medo, já tá com essa esse preocupação. susto. Pois é, já me aterroriza Já isso. te aterroriza diariamente isso. Gente, muito obrigado para quem assistiu. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Lembrando que isso aqui é uma rede social e que a interação de vocês é fundamental para que um vídeo como esse chegue a mais pessoas. E a certo? nossa thumb vai ser: as Big Techs não querem que você saiba disso. Exatamente. Meu Deus do céu. Exatamente. Matou Ou a pau. você vê, eu gosto mais da primeira. Ah, Você segurando um copo vazio, aí a gente te pinta de verde digitalmente. ah. E aí fica as Big Techs caindo na sua boca, assim, os símbolos. Ah, você e a gente bebendo escreve veneno. envenenado. Isso. Envenenado. E aí a gente coloca só no título, as Big Techs não querem Gostei. que você saiba disso. Pronto. Gostei, gostei. Eu acho que vai render clique. Né? Sim. Porque é o que o algoritmo quer. Exatamente. Manter a atenção da pessoa, principalmente nos primeiros segundos. Então tem que ser uma coisa bem sensacionalista. Perfeito. E a gente ficou 15 minutos falando de RPG, por isso que esse canal não vai pra frente. Verdade. Gente, Ah, mas valeu foi bom, demais. foi legal. Obrigado, até a próxima e tchau.